Depressão, sintomas afetivos, especialmente o humor, pode estar deprimido, e na maioria das vezes está deprimido. O humor deprimido, ele é um dos sintomas cardinais, ou seja, ele é um dos sintomas principais, mas ele não é obrigatório. E a gente tem um outro sintoma principal, que é a anedonia. O que é a anedonia? Perda do interesse ou prazer nas atividades que antes eram prazerosas. Muitas vezes a pessoa não perde isso por completo, mas ela tem uma diminuição. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, o meu interesse aqui eu gosto de tocar violão, eu gosto de, sei lá, de assistir filme, eu gosto de ler. Às vezes a pessoa perde o interesse por completo em atividades que antes davam prazer para essa pessoa. Outras vezes, ela até se mantém um pouco interessada, mas a intensidade é menor. Eu até toco violão no final de semana, mas não tem mais aquele brilho nos olhos igual tinha quando eu tocava. Eu até, sei lá, eu até vou lá na academia, mas não é igual antigamente. Eu até faço, sei lá, a minha dança, mas não é igual antigamente. Então, a pessoa perde uma qualidade de experimentar o prazer igual ele experimentava antes, né? E associado a isso, muitas vezes, o humor depressivo. Então, sintomas afetivos, como eu falei, uma qualidade diferente. Vocês percebem quando eu falo qualidade? Eu não estou falando só de intensidade. Uma pessoa deprimida, muitas vezes ela fala isso mesmo. Olha, teve outras épocas que eu fiquei mais triste do que eu estou agora. Não é simplesmente uma tristeza, é algo estranho, causa um estranhamento. Muitas vezes é um sentimento de falta de sentimento. Você está triste? Não. Você está alegre? Não. O que você está? Não sei o que eu estou. Não está alegre, não está triste, não está nada. Então, não necessariamente é tristeza. Esse sentimento de falta de sentimento é muito frequente na depressão. Não estou alegre, não estou triste, não estou nada, nem sei como é que eu estou. Esse é um relato comum, tá? É a qualidade do estado de humor costuma estar alterada. E não necessariamente eu tenho que estar triste, eu tenho que estar pessimista, eu tenho que estar desse jeito. Só que as pessoas rotulam, especialmente as pessoas que não conhecem depressão, e a maioria das pessoas não conhece. Irritação também é um sintoma muito frequente, especialmente em adolescentes, muitas vezes nem tem alteração do humor, tá? Adolescente, criança, muitas vezes vem com irritação, e adulto também, tá? Mas em população mais jovem, muitas vezes a irritação está mais presente. Além desses sintomas afetivos, cognitivos, físicos, a gente tem que, para caracterizar um transtorno depressivo, a gente tem que ter um prejuízo funcional. O que é um prejuízo funcional? A doença, ela começa a impactar toda a vida da pessoa. Então, nenhuma parte ali da vida da pessoa escapa, né? Trabalho, família, amigos, relacionamentos de um modo geral. A pessoa começa a ter um comprometimento da sua vida, tá? Então, eventualmente, uma pessoa apresentar todos os sintomas de depressão, 1 dia, 2 dias, às vezes até uns 4 dias, especialmente se aconteceu alguma coisa, isso, gente, isso não é depressão, isso é uma reação vivencial, isso é uma reação da vida. Eu vou fazer sei lá, uma prova e eu não passei na prova. Eu vou e fico triste. E aí, se eu abrir o livro para ver depressão, talvez eu vou ter todos os sintomas da depressão. Mas passado alguns dias isso vai se resolvendo. Isso não compromete a minha vida de uma forma muito significativa, porque vai resolvendo. Passa alguns dias ali, e essa situação já começa a resolver. Na depressão, não. Isso se mantém constante. E além disso, na depressão pode ter flutuação. A pessoa pode estar um dia bem, um dia mal, às vezes até uma parte do dia. A pessoa de manhã ela está um pouquinho melhor, especialmente às vezes está até um pouco pior de manhã, às vezes à noite melhora um pouco e depois vai piorando, fica oscilando ao longo do dia. Então, quando eu falo, olha,
uma perda do interesse, um humor deprimido, isso pode oscilar. Isso não é regra que fica sempre, tá? E isso novamente vira foco de julgamento. Então, se você está ali deprimido e por algum momento você melhora um pouco, as pessoas vão falar assim: "Ah lá, tá vendo? Chamaram ela aí para assistir um filme, ela foi, ó. Agora para outras coisas ela não vai". Isso, gente, faz parte da doença muitas vezes oscilar. Se for um quadro de depressão atípica, que existe vários tipos de depressão: depressão melancólica, depressão ansiosa, depressão bipolar, depressão atípica, tem uma série de depressões. Na depressão atípica, então, isso é mais marcante ainda. Às vezes, parte do dia a pessoa está bem, parte do dia a pessoa está mal, né? Um transtorno misto, por exemplo, de depressão bipolar, quadro misto, muitas vezes a pessoa experimenta uma oscilação muito marcante de humor. E isso muitas vezes é motivo de julgamento. Então, sintomas aí da depressão: humor depressivo, eu já falei, anedonia, essa perda do interesse nas coisas, ansiedade, gente, aqui a gente está falando de depressão, mas é muito raro não ter sintomas ansiosos na depressão. Angústia, medo, insegurança, baixa autoestima, baixa autoconfiança, ou seja, a pessoa não confia muito nela, ela se acha incapaz para tudo. Se está estudando, é incapaz nos estudos. Se está trabalhando, é incapaz de executar um bom trabalho. Se está namorando, se é casada, não é uma boa esposa, não é uma boa namorada, é incapaz de ter um relacionamento. Claro que a pessoa em si não é incapaz, gente, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. É o que a pessoa pensa dela própria. Ela se julga incapaz. Vocês lembram que eu falei aqui que a gente fala muito do julgamento externo, mas é importante a pessoa também prestar atenção no julgamento dela mesma. Uma pessoa, por exemplo, que me pergunta: "Olha, eu não quero tomar remédio de jeito nenhum", ela está com preconceito em relação ao remédio. Então a gente tem que prestar atenção. Muitas vezes o preconceito ele não vem de fora. Muitas vezes o preconceito vem da gente mesmo, da gente com a gente. Eu sou uma fraca, eu sou um lixo, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, não sei para que eu existo, tudo que eu faço dá errado. Bom, provavelmente tem algumas coisas que você faz que dá errado mesmo, igual dá com todo mundo. Mas será que esse julgamento não está em excesso? Será que é tudo mesmo que você faz errado? Ou será que você não está focando a sua atenção só nos aspectos negativos? Então, isso é um ponto a ser pensado. Quando eu falo aqui de alteração cognitiva, e alteração afetiva, e alteração de pensamento, a gente tem que pensar um pouco isso. Normalmente, o julgamento ele vem de fora, sim. A gente não pode desconsiderar isso. Mas muitas vezes ele vem da gente mesmo.